aqui o João. Tudo bem, João? E aí, tudo bem? Tudo certo? E hoje nós vamos trazer um conteúdo super legal, que é empreendedorismo e as dificuldades de começar. E quem está comigo aqui do meu lado é o Lozano. Fala pessoal, tudo bem? Lozano, que é a estrela do podcast, o pessoal tem curtido bastante a presença dele nos nossos conteúdos. E ele vai ajudar a gente a desenvolver esse conteúdo, o empreendedorismo e as dificuldades de começar, né? E eu começo trazendo a importância, primeiro o que é empreender, né? Então, para vocês eu queria entender o que é empreender, qual que é o significado disso, porque muita gente fala, empreender é você ter uma empresa, é você ser dono de uma empresa. Então, como a gente está falando aqui com um intraempreendedor e com um empreendedor, eu queria entender de fato para vocês o que é empreender, em profundidade, assim, o que vocês podem me falar? Bruno, empreender, em primeiro lugar, eu acho que a pessoa ela precisa pensar em solucionar alguma dor que exista no meio que ela vive, na sociedade. Esse é o foco do empreendedorismo. Ninguém vai conseguir ter sucesso se ele não estiver ajudando alguém com a dor que ela tem. Então, para você se considerar um empreendedor, você é ali um solucionador de problemas. Só ter uma empresa, o pessoal aí abriu o MEI para receber o benefício do governo na época da pandemia e eu tenho um CNPJ, isso não significa nada. Eu acredito que vai muito além de você ser dono de um negócio, né? Acho que você ser empreendedor é exatamente o que o João falou. Você precisa ter um olhar muito crítico e fora da curva em relação a tudo que acontece ao seu redor, né? Você tem que entender de fato as coisas que estão acontecendo e como você pode criar algo útil, né, acho que com uma combinatividade, né, de ideias, de criatividade, de informações e com essa pegada de solucionar problemas para você trazer algo útil e criar valor para a sociedade, né? Acho que isso é muito importante no ato de empreender. Perfeito, e a gente pode até puxar o gancho, que muitas pessoas acham que empreender, um dos exemplos seria você criar um produto ou você encontrar um produto de um fornecedor e simplesmente vende. Então, muita gente acha que o empreendedor ele é o cara que faz girar só o negócio dele. Quando, na verdade, o empreendedor ele tem que estar sempre ligado na satisfação do cliente dele, ele sempre tem que estar procurando cuidar para que o produto dele chegue com qualidade, né? Ele tem que entender qual que é a dor do cliente para que ele possa criar novas linhas de produto, novas linhas de soluções, né? Então, bem complementando o que vocês disseram, né? É importante que o empreendedor tenha essa visão de uma pessoa que soluciona problemas, que ele consegue enxergar onde tem problema, né? Ele sai um pouquinho da zona de conforto, ele deixa de ser um utilizador de produtos que solucionam a dor dele e ele começa a ser um fornecedor desses produtos, né? Ele observa, ele enxerga e ele sabe os caminhos por onde ir dentro desse cenário. E outra coisa que eu acho que é legal a gente trazer aqui é por que empreender, né? Por que você vai largar o conforto de um trabalho com férias, né, de ser CLT, como vocês falaram, de você bater o ponto, acabou. Muitas vezes, se a empresa quebrar, você não tem nada a ver com isso, você sai e vai para outro emprego. Então, por que empreender? Por que é importante que alguém empreenda? Por que a gente tem que... Alguém que está assistindo aqui o nosso vídeo, o nosso podcast, dependendo da plataforma que a pessoa está assistindo, por que ela deve começar a empreender, na opinião de vocês? Bom, se você pensar no mundo como ele né? As pessoas não teriam nem emprego se não fossem os empreendedores. Você pensa em tudo que existe no mundo, tem algum empresário que teve alguma ideia e alguém está sendo pago pelo tempo para ele delegar alguma função ali dentro da empresa dele.
você pensa num grande empreendedor, Jeff Bezos, da Amazon, vai ter como ele tocar tudo que tem ali, ele emprega muita gente para delegar as funções e conseguir estruturar toda aquela empresa. E isso vem desde os primórdios, desde quando o empreendedorismo começou, sem as pessoas nem saberem que tinha esse nome. Então, desde sempre o ser humano vai ter aqueles que vão ficar mais cômodos numa situação de empregado, que a pessoa se sente mais segura, nesses fatores que você mencionou, Bruno. Eu tenho as minhas férias, se a empresa está bem ou mal, meu salário está em dia, está tudo ok. Tem gente que não pensa realmente em empreender, acha que aquilo não é para ela. E vai ter sempre as pessoas que vão se sentir desconfortáveis com esse empreendimento e vão querer ter um negócio próprio, querer colocar uma ideia em prática, fazer alguma diferença maior ali no mundo. Eu acredito que é uma pergunta que anda de mão dada, né, com essa pergunta de por que empreender, é aquela da questão de qual é o seu propósito, né, de vida. Por exemplo, o empreendedorismo ele seria uma ferramenta, né, um recurso para eu conquistar os meus objetivos, e os seus objetivos não necessariamente precisam ser totalmente focados no financeiro, né? Porque isso você pode ter um bom emprego, você pode ter um bom cargo e ganhar aí seus 20, 30 mil reais por mês, que você já consegue com essa renda já se manter, ter uma vida boa, né? Mas acho que o empreendedorismo ele vai muito além disso, então é você realmente querer fazer a diferença no mundo e você querer deixar um legado, né? Pode perceber que todos os grandes empreendedores eles têm quase que as pessoas colocam eles no pedestal. E por quê? Por exemplo, hoje o celular mais usado do mundo praticamente é feito por um cara chamado Steve Jobs. E por que a gente idolatra tanto ele? Porque esse celular ele permite e facilita a nossa vida de uma forma que a gente criou tanto valor para as pessoas que ele deixou só de... o dinheiro quase que foi uma consequência no meio disso tudo, mas ele deixou um legado, ele criou um valor muito importante para a sociedade ao ponto de fazer a diferença na vida das pessoas e mudar realmente vidas. Além disso, ele empregou inúmeras pessoas, etc. Então acho que por que empreender, acima de tudo você tem que entender se isso está alinhado com o seu propósito de vida. O empreendedorismo ele pode te trazer inúmeros benefícios. Ele pode sim te trazer uma liberdade financeira muito maior, ele pode te trazer essa questão de um status maior, né? Que querendo ou não isso a gente não pode deixar de lado, porque é uma das coisas que o ser humano cobiça. Mas aí vai muito além, né? Acho que a gente tem que alinhar muito com o propósito da pessoa, se ela realmente quer fazer a diferença no mundo. Perfeito. Na minha visão, eu enxergo que por que empreender? Eu acho que você deve empreender se você é um inconformado, se você não se contenta com o modelo tradicional, da forma que as pessoas trabalham, se você enxerga aquilo como boiada, né? Assim, você vê um monte de gente acordando cedo, pegando o metrô, todo mundo enlatado, todo mundo com um olhar morto, né? Um olhar sem brilho. Então, se tudo bem para você, é uma situação. Agora, se você está incomodado com isso, se você olha para isso e fala, isso não é para mim. Eu acho que eu posso fazer algo diferente, né? Então, eu acho que é para os inconformados e para os loucos, né? Se você tem na sua mente, se você fala assim, eu consigo criar tanto valor ou mais valor do que eu produzo hoje, né? Hoje eu estou vendendo horas, hoje eu estou triste, eu estou sem brilho no olhar. Será que se eu montar um negócio, eu não vou conseguir ajudar as pessoas que também estão inconformadas como eu, né, a trabalharem com uma paixão que seja boa para ela e que ela tenha um propósito e uma motivação, né? Então,
a princípio o cara tem que ser louco, né? Porque ele é inconformado e louco. Porque a nossa sociedade ela é tão criada, até a nossa própria família, se vocês forem parar para pensar, depende se a sua família já vem de uma construção de É empreendedorismo. culturalmente enraizado isso. É tão enraizado que é loucura. Você fala, meu, como assim você vai começar um negócio? E principalmente se você não tem as condições certas, né? Não é fácil você criar valor. Não é fácil você ter a consciência de criar valor. Então é uma loucura de início, né? E você o seu inconformismo é tão maior do que a esfera da zona de conforto que você tá, que você fala assim, tá, é isso que eu vou fazer, independente do resultado, eu vou fazer isso e vou tentar porque eu não consigo mais fazer da outra forma, do modelo tradicional, né? Então, para mim, você tem que empreender se você estiver inconformado, se você quer buscar algo melhor para você, se você... Tem pessoas que se sentem confortáveis de estar em casa. Por exemplo, tem um amigo meu que ele falou para mim assim, né? Eu sempre converso com ele sobre empreendedorismo e ele falou assim, para mim, o sonho da minha vida é um dia eu poder ter uma internet muito boa, ter um computador muito bom, para eu poder jogar um videogame e toda sexta-feira pedir uma pizza. Se eu conseguir ter esse estilo de vida, eu não quero mais nada. Então eu preciso ganhar um dinheiro para eu poder ter isso. E eu não quero me comprometer com esse negócio. Né? Então se você não busca comprometimento, se você não acredita que o trabalho é um lugar onde você tem que se empenhar, que você tem que se comprometer e exercer seu propósito, sua paixão, então de repente o empreendedorismo não é para você. Né? Então eu pergunto para vocês, como que a pessoa consegue saber se o empreendedorismo é para ela ou não? A pessoa descobrir, primeiro, ela vai ter que passar por essa fase, ela vai ter que ser CLT, trabalhar para alguém, ver como é ali um ambiente corporativo e ver como ela se sente naquele ambiente. Ela tem um chefe, ela vai levar uma bronca um dia, às vezes vai levar uma bronca por um erro que nem foi dela, foi ali da equipe, vamos ver se ela sabe trabalhar, ela vai sentir se ela sabe trabalhar em equipe, em alguém mandando nela, obedecer àquela hierarquia que tem dentro da empresa. Muitas vezes ela acha que ela podia estar recebendo mais, né, de salário do que ela vai estar efetivamente, vai aparecer uma promoção, ela tenta aquela vaga, ela não passa, outra pessoa passa, ela vai aceitar aquilo, como, né? Pô, o cara que passou era melhor que eu realmente e tal. Quando a pessoa está ali trabalhando, ela sente esse tipo de coisa. E ela pesquisando um pouco sobre os negócios, né? Seja lá qual for a aptidão dela, onde ela queira trabalhar, se ela vai vai cozinhar, se ela vai abrir uma agência de marketing digital, o que ela vai fazer, ela tem que ter a consciência de que ela vai trabalhar e ter que se esforçar muito mais do que num trabalho como CLT. Então aquilo tem que causar muito desconforto nela, como você falou, porque a princípio ela vai enfrentar muitas barreiras com a família. Eu conheço um caso de um rapaz que estava na faculdade de medicina. Ele trancou a faculdade e abriu um canal no YouTube para falar sobre finanças. Imagina o que a mãe desse cara falou para ele. Você tá Tem que ter louco? coragem, né? Você tá maluco? Hoje perguntam para ele como é que foi, né? Pô, como é que eu convenço as pessoas à minha volta de que eu tô certo? Aí ele respondeu assim: bota o dinheiro na mesa. Ele estava errado até ele começar a ganhar dinheiro. Hoje ele tá milionário e aí ele é o cara certo. Antes, nossa, vai trocar uma carreira de médico por algo que, sei lá, por algo assim que tem um monte de gente fazendo. Então é difícil, mas a pessoa ela tem que começar pela sentir que aquilo é para ela ou não. Eu incentivo as pessoas a tentarem. Eu sou muito a favor do empreendedorismo e eu acho que tem muito potencial desperdiçado ali dentro de empresa, trabalhando 8 horas por dia, e essa pessoa podia estar bem melhor, só que ela não abriu o olho, não atinou ainda para isso.
Eu acho que o primeiro passo, assim como eu concordo bastante com o que o João falou, é primeiro você ter o primeiro contato com o mundo corporativo, né? Você trabalhar, você ver como funciona uma empresa, você absorver uma experiência, porque o empreendedorismo também depende muito da sua visão em relação a certas coisas. Mas eu tenho uma filosofia e isso meu pai me ensinou e muitas, até pessoas líderes assim para mim que eu me inspiro e tenho como referência, me ensinaram que até se você é funcionário de uma empresa, para você ser um bom funcionário, você tem que trabalhar como se a empresa fosse sua. Então, acho que se você tem o perfil de que você faz mais do que é atribuído ali a sua função, você sempre tem uma nova ideia, mas estou fazendo assim, como que eu posso melhorar esse processo, né? Como que você faz sem as pessoas te pedirem, né? Você tem aquela pegada de autonomia, eu falo, calma lá, não é bem assim, você ser crítico, você não simplesmente receber ordens e fazer as ordens mesmo não concordando. Então eu sempre tive esse perfil, mesmo com os meus superiores, se alguém me passa uma tarefa, então, Lozano, eu preciso que você faz isso, isso e isso. Primeiro, eu tento entender se aquilo realmente é necessário, se aquilo realmente vai ser eficaz e se realmente é o melhor jeito de fazer aquilo. E se não for, eu reflito, pesquiso, entendo e sugiro uma nova alternativa. E isso é muito importante, acho que as pessoas você não precisa ter uma empresa para empreender, né? Acho que o empreendedorismo é muito além disso, acho que é uma questão mesmo de filosofia, mentalidade. As pessoas elas se limitam a isso, então, e isso é bem relacionado ao senso comum, porque as pessoas no senso comum, o que elas fazem? O cara vai ali trabalhar, o chefe dele põe a lista das coisas que ele precisa fazer ali, ele vai e faz com má vontade, ele nem pensa no que ele está fazendo, ele sabe fazer, ele é como uma máquina programada ali, dentro de ele é uma engrenagem programada dentro de um grande outro sistema. E é por isso que as pessoas caem nessa insatisfação, porque elas mesmas criam isso. Se elas desenvolvessem um senso em comum, um senso crítico, a partir da função que ela desempenha ali na empresa dela, ela pode crescer, ela pode evoluir, ela pode ser reconhecida e ela pode ganhar autonomia, experiência, reconhecimento, né, de outras pessoas, e ela vai aprendendo e tal, até o ponto que ela vai ter uma bagagem suficiente para falar assim, se eu sou capaz de fazer isso pela minha empresa, por que eu não posso fazer isso criando um negócio para mim, né? Então, acho que isso é muito importante. As pessoas, acho que todo mundo deveria ser mais empreendedor, mesmo se não tiver uma empresa, né? E isso em todos os sentidos, né? Porque a vida funciona assim. Existem tudo hoje. A gente está com essa água aqui na mesa, é de uma marca de uma empresa, essa caneca de uma empresa. Esses equipamentos que a gente está produzindo o podcast, conversando aqui, é de uma empresa. A câmera que está gravando isso aqui é de uma empresa. O canal que a gente está veiculando isso para você que está assistindo aí é de uma outra empresa. A roupa que você está usando. E a roupa que você está usando é de uma empresa. Ou seja, tudo é baseado nisso. Então, não seja só mais um no meio disso. Tenha a sua própria influência, porque todo mundo tem uma capacidade, uma particularidade, uma coisa única dentro de si. E basta a gente colocar isso para fora, né? Perfeito. Pode complementar. Só concordando, só com o Lozano. Perfeito. Isso mesmo. E assim, então eu acho que também depende do empreendedor ele trazer o intraempreendedorismo dentro da empresa dele. Teve uma das empresas que eu trabalhei antes de começar a empreender, na entrevista de emprego a pessoa me perguntou assim, quais tipos de livros você gosta de ler? E eu falei, livros sobre empreendedorismo. E a pessoa falou assim, tá, mas se você gosta tanto de empreendedorismo então, e você quer trabalhar aqui, não entendi. E daí eu refleti sobre você, e eu expliquei para ela que eu queria ser um intraempreendedor lá dentro, né? Todo mundo tem que ser empreendedor, né? Quando você trabalha numa empresa, você está construindo algo. Então cabe também à empresa
te mostrar o caminho que ela quer seguir e te dar as ferramentas para que você possa empreender, né? Que você possa exercitar o seu intraempreendedorismo. E às vezes eu acho que isso acaba faltando muitas vezes. As pessoas querem muitas vezes peões, querem pessoas para apertar parafuso, querem pessoas que para só obedeça, né? Que não questione. que querem sugar as pessoas. Quando na verdade, por isso, o que a gente está falando é muito romântico, né? Todo mundo deve empreender, mas se todo mundo empreender não vai ter mais funcionários, se não tiver mais funcionários não tem mais empreendimento. Então é um pouco romântico até o que a gente está falando. É um paradoxo, né? É um paradoxo. Então as pessoas devem empreender em todos os sentidos, trabalhando para alguém ou criando o próprio empreendimento. E cabe aos empreendedores trazerem essa linha de intraempreendedorismo, porque eu acho que essa é a linha do futuro. É isso que vai acabar acontecendo. As empresas que não se adaptarem a isso, se a pessoa não sentir o propósito de trabalhar nessa empresa, se ela não sentir que ela está fazendo a diferença, que ela é uma engrenagem importante, provavelmente ela vai mudar de empresa. E simplesmente quem se manter assim vai quebrar, basicamente. E outra, Bruno, essa questão, desculpa interromper, João, mas essa questão do intraempreendedorismo é muito legal porque se você está trabalhando numa empresa que está muito alinhada com o seu propósito e te dá esse tipo de abertura, você pode vir a criar, por exemplo, uma nova linha de produtos dentro dessa empresa, talvez. Você pode ter o seu espaço ali, né? Você pode liderar um projeto dentro da empresa, você pode trazer novas ideias a ponto que aquilo alavanque e você ganhe o seu espaço ali dentro. Isso não deixa de ser uma atitude empreendedora. Perfeito. E até dentro dessa cultura de meritocracia, vamos falar assim, que eu acredito muito, confio muito, por que não os empreendedores eles começarem a pensar como uma empresa de advogados pensa, né? Associados. Você tem níveis de associação. Eu estava lendo uma matéria do conteúdo sobre da Startse. Vocês conhecem a Startse, né? É uma empresa, uma startup de tecnologia. E eles são, se eu não me engano, 23 ou 25 sócios hoje. Né? Então, criar uma estrutura na sua empresa onde as pessoas podem... Quando você compra uma ação, você se torna sócio dela. Né? Você criar e eu acredito nisso, né? Você criar um ecossistema onde as pessoas possam um dia, de acordo com o resultado que ela atinja dentro da sua empresa, elas serem sócias. E daí existem vários tipos de modelo para você fazer isso, né? Então, por exemplo, imagine que a BMD7 fosse uma empresa da Bolsa de Valores, né? Tipo, aí eu pergunto para o Rosano, que trabalha comigo, você compraria uma ação? Você aposta nessa empresa, Da sabe? BMD7? Se eu pudesse, eu compraria uns 80%. Né? Então, assim, você acredita na empresa, você acredita no sucesso. Muito. Então é isso, assim, as pessoas começarem a parar de pensar na limitada. Você está limitado a quê, né? Então é você começar a pensar na infinidade que é. As pessoas compram ações, compram share, compram um pedaço da sua empresa e mesmo assim a sua empresa continua funcionando bem, né? Melhor até. Ela cresce, ela alavanca, as pessoas estão apostando o dinheiro delas no seu negócio, né? Então é de se pensar também o rumo que o empreendedorismo vai trazer para as pessoas. Quanto mais pessoas entenderem sobre empreendedorismo, mais pessoas vão querer ser empreendedoras. E a questão de você ter intraempreendedores dentro da sua empresa é algo, talvez, não para agora, mas para o futuro, talvez algo que as empresas vão ter que se adaptar. Né? E até baseado nisso, olha, por exemplo, para a Kodak, que não quis se adaptar. Máquina fotográfica, eu sou líder aqui. Ninguém vai tirar o meu espaço. Sou líder, eu vim do filme de revelar, eu sou líder nisso. Então, pode ser que em determinado momento aquilo, tudo que a gente acredita mude. Talvez a gente esteja passando por isso agora, em pandemia. Olha quantas empresas gigantes estão fechando. O Google tem uma grande parte trabalhando no home office. Eu tenho amigos de agência que hoje não tem mais agência. É 100% home office. Os caras fecharam as portas. Não precisa ir muito longe. Se eu olhar aqui na rua daqui da empresa, quantos negócios não estão fechados? Será que eles estão fechados de fato ou será que eles não estão só no local físico? Agora é online, né? Então as coisas mudam muito rápido e tendem a mudar cada vez mais. E isso é legal porque cada vez mais abre espaço para novas ideias, novas soluções, porque estão sempre tendo novos problemas. Ou seja,
sempre vão surgir novos empreendedores, porque sempre vão surgir novos problemas e vai ter gente querendo, precisando, né, tendo essa necessidade desses problemas serem resolvidos. E se você tiver um olhar e se adaptar a essas novas realidades que vão surgindo ao longo do tempo, você pode ser um grande empreendedor da sua geração, por exemplo. Sim, não tem limite, né? A situação que aconteceu agora, por exemplo, grandes empresas que estavam na Faria Lima já estão repensando se elas deveriam pagar tudo que elas pagam em aluguel nos prédios num ponto comercial de São Paulo. Empresas como a XP já estão cogitando sair da Faria Lima e abrir escritório no interior, onde o custo vai ser muito menor. E isso, se alguém falasse assim, até parece que a empresa vai sair da Faria Lima, até o final de 2019, ali, começo de 2020, imagina, veio uma pandemia, aconteceu tudo isso, todo mundo começou a trabalhar em casa, viram que reuniões de 1 hora podiam ser resolvidas por e-mail, por uma videochamada no Skype, e para que eu estou pagando 3 andares aqui no prédio X? Nossa, podia ter e o resto da equipe está trabalhando de casa, ou que nem trabalhar mais pro interior, com o home office, não precisa só contratar pessoas de São Paulo, porque a pessoa tem que ir até o prédio. Onde você mora, aquela coisa da entrevista, né? Mora perto do trabalho, na República, porque o dono está pensando quanto de vale transporte eu vou pagar para cada funcionário aqui. Não, você pode contratar as pessoas do mundo inteiro. Se quiser contratar alguém da Índia, ele trabalha na casa dele, eu posso. Acho que uma coisa bem legal que o João falou sobre essa questão do home office, e aí já fica a dica, né, para quem estiver de olho e quiser tá querendo bolar alguma nova ideia aí para empreender. Com essa questão do home office, você pode ter certeza que vai surgir, assim como já está surgindo, inúmeras empresas focadas em ferramentas digitais para home office. Talvez você pode desenvolver um software de gestão de home office, uma gestão de produtividade, para você entender, conectar. Por exemplo, o Zoom é um aplicativo que na pandemia ele teve uma ascensão enorme por conta das videochamadas, etc. O iFood, por conta das entregas, né, não pode mais sair no restaurante, todo mundo pedindo comida, e isso teve uma ascensão também na classe trabalhadora dos motoboys, né? E isso é muito legal, porque a gente está se transformando o tempo todo, e isso dá abertura para sempre para o empreendedorismo e para novos empreendedorismos. A tecnologia, né, a disrupção, ela auxilia que o dinheiro mude de mão de uma forma muito rápida. Então, como o exemplo do João, as pessoas vão deixar de gastar dinheiro com aluguéis caros na Faria Lima, de repente, mas elas vão passar a adquirir novas ferramentas para poder ter um trabalho em casa melhor, né? Então o dinheiro vai sair de um lugar e vai para outro lugar. O empreendedor, aí eu levo até para o próximo ponto, que é o olhar empreendedor, né? Do empreendedor ele poder enxergar essas oportunidades e falar, poxa, está acontecendo esse movimento agora. Dentro desse movimento vai surgir essa possibilidade, ele pescar as coisas, ele enxergar na entrelinha. Então, eu queria perguntar para vocês, né? Quais são as principais características que o empreendedor tem que ter? E segundo, como empreendedor, né? Acho que como intraempreendedor e como empreendedor, quais são as principais dificuldades de começar dentro dessa profissão, né? Eu acho que como principais características, primeiro a resiliência. Porque se ele não tiver resiliência, o resultado não vem da noite para o dia e ele vai desistir no meio do caminho. Ele vai trabalhar muito tempo sem ter retorno, vai bater na porta de muitas empresas para ter parceria e vai receber ou não, então ele tem que ter resiliência. Essa eu acho que assim, seria a qualidade que encabeçar assim, a vida de um empreendedor.
Vai enfrentar muitas dificuldades? Vai. Você deu o exemplo da Kodak, já estava posicionada, já estava gigante, não se adaptou, perdeu. O Uber veio para o Brasil, taxistas entrando em loucura aí que iam perder mercado. Acabamos de falar dessa mudança aí para o home office. Imagina fundos imobiliários, né, grandes gestoras aí de lajes corporativas, a receita que eles vão perder com a falta de aluguel, porque vão sair de lá para... Ou seja, como o Lozano disse, iFood cresceu, os motoboys e o Airbnb, como é que ficou nessa? Poxa, e as companhias aéreas? Poxa, o pessoal não está mais viajando. Então, as coisas vão mudando e o empreendedor, ele nunca pode se acomodar. Se acomodou, vem uma novidade amanhã e engole ele. Isso é bom. Você vai falar, não, bom, vai ter gente morrendo. Essa é a única oportunidade que alguém tem para sair de baixo e subir. Senão o pobre sempre ia ser pobre e o rico sempre ia ser rico. Justamente por conta dessas mudanças, alguém pode ter uma ideia e mudar a vida dela e das pessoas próximas a ela. Por quê? Porque o grande pode deixar de ser grande, pode subir muda de valor. se ele não se adaptar. Não existe alguém que domine para sempre sem continuar se adaptando. Eu acredito que eu concordo com tudo que o João falou. Acho que resiliência, sem dúvidas, é uma das características mais importantes do empreendedor. E é isso que eu já vivenciei muito isso. Eu já comecei um negócio, já parei também, por conta de não ter resiliência, de não estar alinhado ali com o meu propósito no momento. Eu fui me perdendo ao meio do caminho com outras questões, não tenho um foco, né? Acho que um empreendedor, ele tem que ter, um bom empreendedor, né, as características, ele tem que ter uma capacidade de adaptação muito forte, né, da realidade, você está sempre se mantendo atualizado, entendendo o que as pessoas querem, o que está rolando no mundo, para você sempre adaptar o seu negócio a essa realidade, você se manter informado, acho que faz parte disso, você ser resiliente, não desistir, você acreditar, né, você ter um foco e agarrar aquilo com todas as forças e não desistir, porque não é fácil. Tem até aquela questão, todo mundo acha que ser empreendedor é mamata, né? Que você vai tirar férias a hora que você quiser, que você quero tirar folga hoje, acordo a hora que eu quiser, eu trabalho a hora que eu quiser, eu vou ganhar bem, vou ser rico. E isso é uma ilusão por trás do empreendedorismo, porque o empreendedor ele tem que primeiro ser a própria empresa. Então ele trabalha por 5, 10 funcionários primeiramente para depois ele conseguir passar isso para frente, né? E isso é uma ilusão que se cria atrás do empreendedorismo. Valorização, né? Exatamente. Acho que é um gourmet, né? Acho que se eu sou empreendedor, eu vou viver no resort, As pessoas vão trabalhar para mim, é mamata. tranquilo. Só que, eu vejo, por exemplo, o Bruno, grandes exemplos de empreendedor, assim, meu pai já no Natal, ele não estava com a família porque ele tinha que resolver o BO da empresa dele. Em grandes datas comemorativas, assim, até de madrugada, já chegou 3, 4 da manhã, não dormia por semanas, mal dormia, eu perdi o sono, dor de cabeça, sai cedo, volta tarde, tinha vezes que eu não via meu pai. E isso é uma questão que todo mundo acha que é simples e as pessoas até julgam, né? Tem o preconceito com o pobre, mas também tem o preconceito com o rico, né? Que as pessoas olham e falam assim, ele é mó boy, tem tudo, não sei o quê, mas às vezes as pessoas não entendem a trajetória por trás de tudo que rolou ali, né? De todo o suor que a pessoa teve para conquistar o que ela tem, que não foi da noite pro dia. E isso acho que é muito importante o empreendedor ter, né? A noção que, não vai ser fácil, é um desafio. Fora os riscos, que Nassim Taleb, um ator que eu gosto muito, ele é um ator de livros como A Lógica do Cisne Negro e Antifrágil. No Cisne Negro ele falou uma frase que me marcou muito, né?
o cemitério dos mortos não conta histórias. Então, o empreendedor ele batalhou e tal, acordou cedo, ele chegou lá, e hoje ele é rico, hoje ele tem um conforto. E quantos também acordaram cedo, também trabalharam e ficaram pelo caminho, e aí esses que ficaram pelo caminho não tem canal no YouTube contando a história de sucesso dele, não tem Instagram com 1 milhão de seguidores lá bombando. Ele foi, trabalhou e não vingou a história dele. Vocês acham que aplicativo de mensagem, nossa, que gênio, o cara que inventou o WhatsApp. Teve vários, o WhatsApp vingou. Você acha que não teve concorrente? Então, é uma coisa que o Nassim Taleb bate muito assim, que é difícil. Você trabalha e não é garantia de sucesso. Ter coragem e ter a humildade também de reconhecer quando as coisas não estão saindo como a gente espera. Né? Empreender é arriscado, né? E daí a ilusão de as pessoas trabalham para mim, eu posso ficar tranquilo. Em parte, bem pouquinho assim é verdade. Por quê? Porque você pode ficar tranquilo na sua casa, as pessoas estão trabalhando para você, vamos supor até as 5 horas da tarde, 5:01 estourou um BO, estourou um problema. E aí? As pessoas já bateram o ponto. Quem que resolve? Não, eu não vou resolver, então sua empresa vai quebrar. Então sua empresa vai quebrar e você vai deixar de ter essa mamata. Né? Então as responsabilidades que vêm junto com o que as pessoas enxergam de mamata, essa glamorização, é o preço que ninguém vê, né? O preço que, como o Luzano disse, que o pai dele trabalhava no Natal, e quantas vezes eu já me vi nessa situação. Ontem mesmo, e até no último podcast, a gente estava trabalhando até 10 horas da noite, né? Gravando live, enfim, fazendo a coisa acontecer, porque não é fácil, o jogo muda muito rápido, e as oportunidades aparecem, e você tem que fazer alguma coisa quando essas oportunidades aparecerem. Se você não fizer nada, sua empresa pode quebrar como a Kodak quebrou, porque a Kodak era gigante. Então, para quem é pequeno, os problemas, os perigos são maiores ainda. Né? Então, eu concordo com vocês quando vocês dizem que o ponto mais importante é a resiliência. Acho que a resiliência é o pilar máximo, que é incontestável. Mas outra característica que eu acho que é essencial para o empreendedor é a capacidade de observar. E ele conseguir entender que ali tem um problema. Então a Uber, como o João falou, percebeu que existia um problema de transporte mundial, né? Então, quando não tem muita concorrência, como a percepção, né? A percepção, cara, é tudo. A percepção é tudo para o empreendedor. Quando ele consegue entender, quando ele combinar coisas, vamos supor, o cara conhece muito de programação, de desenvolvimento, e ele consegue observar e ter a percepção que os taxistas tratam mal os funcionários, eles cobram caro, não tem concorrência. Ele pode criar um aplicativo onde ele une pessoas que querem viajar com mais conforto, mais barato, com mais qualidade, em carros melhores. Ele pode juntar o útil ao agradável, com motoristas com passageiros. Foi a percepção que a Uber teve. Então, como que você consegue ter percepção? Essa pergunta é para vocês, mas eu vou introduzir. Eu acho que você ter percepção, você conseguir entender coisas, tem a ver com o fator de você sempre exercitar esse músculo, de querer ser curioso, né? Exercitar a curiosidade, mas também exercitar a sua capacidade de ler o mundo. O que eu quero dizer com isso? Se você não lê notícia, se você não tiver nenhuma informação, provavelmente você não vai saber o que fazer, você não vai ter a percepção. E o contrário também é verdadeiro. Se você não estudar e não tiver alguma coisa que você é bom, que você sabe aplicar, você também não vai conseguir, tendo a percepção, executar aquilo. Então, você unir essas coisas, é a combinatividade. É você unir a capacidade, um aprendizado, ser estudioso, e junto com ser estudioso, você está constantemente observando. Observar, estudar. E daí não tem aquele lance de você estar preparado na hora certa, no momento certo, né? Você estar lá para poder executar aquilo. Né? Então, eu vejo isso muito com a BMD7.
A BB7 estudou por muito tempo marketing digital, a empresa como um todo, e chegou um momento onde a gente falou assim, e o empreendedor ele tem muita a sede, né, de ver o filho dele crescer e ver o filho dele prosperar. Então chegou um momento que a gente falou assim, temos clientes, temos uma capacidade limitada e a gente chegou na nossa escala máxima. Como que a gente cresce agora? Não tem mais para onde crescer. Já fizemos o que tinha que fazer. Se a gente quiser crescer agora, a gente vai ter que alugar um super espaço, criar uma estrutura mais burocrática. E era uma coisa que a gente não... Vocês sabem disso. Uma coisa que eu falei, não, eu não quero nada burocrático, eu quero algo leve, eu quero algo dinâmico, algo flexível, algo que seja... que me dê alegria. Eu não quero um processo a mais, eu não quero burocracia, eu não quero ter que mandar um e-mail para eu ter que resolver, e nem quero que as pessoas que trabalhem comigo façam isso. Então, aí tem o lado do inconformado, né, que a gente falou no começo, de ficamos inconformados com essa situação, e daí a partir disso você exercita a sua capacidade de percepção. Peraí, parece que tem um movimento acontecendo que na área do digital, onde pessoas vendem produtos digitais e tem um monte de gente vendendo produto digital, e a gente pode, com os skills que a gente adquiriu ao longo dos 9, 10 anos que a gente trabalha com marketing, a gente pode unir tudo que a gente sabe, que é muita coisa, com essa nova onda, com essa nova moda que está entrando no mercado. E daí, esse inconformismo beirou a loucura, que é a questão do louco e do inconformado, que foi da gente falar assim, peraí, então, não é isso que a gente quer. O que a gente vai fazer então? Vai mudar? Não, a gente tem que demitir todos os funcionários. A gente tem que demitir todos os clientes. Então, não temos mais clientes. Acabou, a gente parou, a gente ficou zerado. A gente ficou 3 meses zerado, sem ganhar um centavo. Né? Então, olha que loucura. Vai mudar o posicionamento da empresa. É importante você acreditar, né? Você trabalhar com algo que você acredita. Nós acreditamos nisso. Isso aqui é algo diferente. E a partir do momento que a gente acredita e que a gente manda todo mundo embora, a gente tem que correr atrás. Foi o prazo de 3 meses para a gente conseguir começar a ter resultado de novo. E só para as pessoas entenderem, isso não foi uma atitude que foi um surto, né? Tipo, vamos demitir todos os clientes, vamos arriscar qualquer coisa aqui. Não, isso tudo foi guiado meticulosamente com as informações que a gente tinha na mão, com os skills que a gente tinha, com o propósito, alinhado com o propósito que a gente queria, né? Aquela questão, qual é a nossa missão, qual é o impacto que a gente quer trazer para o mundo, como a gente vai fazer isso. A gente não simplesmente, vamos demitir todo mundo, todos os clientes, e vamos ver o que vai dar, e vamos apostar nisso aqui. Não, a gente estudou o jogo, né? A gente estudou o jogo para apostar todas as nossas fichas. A gente não deu o all-in à toa, a gente deu o all-in com pelo menos 70% de chance que a gente ia ganhar, né? Porque a gente acreditava naquilo. Sim. E quando você acredita na parada, a chance de dar certo é muito maior. Que é a questão da percepção, você perceber algo e observar, observar, você ser louco e você ter a coragem, vamos falar assim, e você ter os skills para executar aquela percepção. Então, está acontecendo um movimento assim. Com o marketing digital eu consigo resolver esse problema. E tem muita gente que precisa disso. Tem muitas pessoas que sabem montar produtos digitais, que têm influência, que têm audiência, mas não sabem como escalar, como automatizar isso. Então, tendo essa percepção, a gente agiu, né? A gente não ficou parado, a gente não ficou atendendo, trabalhando no modelo tradicional de marketing online, que hoje a gente pode falar isso, o mercado digital é muito rápido. Então, estratégias do ano passado são obsoletas já. Então, a gente parou tudo que a gente estava fazendo no começo do ano e a gente está em 7 meses, a gente conseguiu faturar. Olha que loucura isso. A gente conseguiu faturar mais em 7 meses, depois dessa loucura, entre aspas, do que a gente tinha faturado nos outros 9 anos de empresa. Por conta de uma percepção e de uma crença, de ter um propósito. Então isso é muito importante. Quer dizer que, cisne negro, quer dizer que só existe esse caminho? Se ele tivesse tido a percepção errada,
se tivesse acontecido alguma coisa fora do... Eu poderia estar contando uma história totalmente diferente. Eu poderia estar aqui recomendando para vocês nunca arriscarem. Nunca façam essa loucura. Demiti todos os meus clientes e Olha, eu não tô sem nenhum. E quebrei. De qualquer forma, seria uma experiência. O empreendedor ele é moldado, ele é forjado com experiências. Sim. Você tem que ter experiência. É como se fosse uma armadura, né? Que a gente vai carregando ao longo do tempo e cada vez que a gente vai passando o tempo, essa armadura vai se fortificando, ela vai essa casca, né? Ter essa tal percepção Sim. é muito difícil, né? É justamente o que diferencia entre as outras empresas de marketing digital e a BND7, por exemplo. É difícil ter. Eu acho que um grande exercício, e acho que todas as pessoas que estão ouvindo isso, elas podem exercitar a percepção, é começar a questionar tudo. Acho que isso é um ponto-chave, acho que até a filosofia, né, ela parte desse princípio, os grandes filósofos que responderam não, mas trouxeram grandes reflexões de questões que a gente carrega até hoje, né, da nossa existência, por exemplo, elas surgiram a partir da reflexão e do questionamento. Então, a gente chegar num restaurante, viu uma embalagem, por que essa embalagem é assim? Por que o formato dessa água é assim? Será que a ergonomia dela? Será que assim ela cabe melhor na mão? Como funciona isso? Olha que loucura isso. Como será que pensaram nisso? Tipo, você começar a tentar entender o que está por trás do que já é entregado de totalmente empacotado para você, né? Porque hoje as pessoas elas aceitam dogmas, elas aceitam as verdades. O carro é assim, muita gente não conhece a história do carro, não conhece a história da Ford, do Fordismo, de toda a parada por trás que carro é uma coisa relativamente nova até, né? Antes era carroça, era cavalo e, por exemplo, até meu pai, ele tem 43 anos hoje. Na época dele, a internet estava surgindo. E hoje ele ainda não tem o mesmo contato que eu tenho com a internet. Já é uma coisa totalmente diferente. Em pouco tempo, assim, questão de 20 anos, já mudou tudo, já surgiu mil outras coisas. E o que está por trás disso? A percepção. É o cara que enxerga, que entende o que está por trás ali. Como pensaram nisso? Nossa, tô com esse problema aqui. E se criasse, imagina se tivesse uma coisa que resolvesse isso. É aí que começa a ideia empreendedora. Deixa eu parar pra pensar aqui, dá pra eu criar isso. Nossa, olha que interessante, dá pra eu... nunca pensei nisso, mas olha que legal. Imagina se tivesse, se pensar, dá pra criar. E aí que vai surgindo. Prestar atenção nos problemas, né, nas insatisfações das pessoas. Perfeito. E até pensando nisso, gostaria que você, João, contasse um pouquinho da sua história empreendedora. Você é uma pessoa já calejada, já com experiência na área. Conta um pouquinho das suas experiências e o que você está fazendo agora para o pessoal entender e tentar tirar algum insight disso. Então, minha experiência profissional eu comecei trabalhando com meu pai e na empresa que ele tinha, que vendia produtos promocionais para a empresa, eventos, enfim. E nesse período eu já fui percebendo assim, essas coisas desse mundo. Por exemplo, negócios com família. Como é difícil lidar com um familiar e trabalho ao mesmo tempo. A partir disso eu saí da empresa do meu pai, busquei trabalho fora. Acabei trabalhando para um banco grande como CLT. Foi a parte que eu falei de ter o chefe, ver como é uma hierarquia, horário cravado ali para entrar, para sair. Chegou 5 minutos depois, se você toma uma bronca, o que acontece? Tem advertência lá dentro, nunca tomei uma, mas enfim, fui vendo como era trabalhar ali com outras pessoas e foi onde surgiu, né, isso que o Bruno falou, dessa insatisfação de olhar e falar, por que as coisas são assim? Por que tem que ser assim? Várias coisas que eu via que podiam ser melhoradas, mas simplesmente o banco é enorme, lá dentro você é só um número e é assim porque é assim. Tipo, fica quieto e obedece. E aí eu fiquei ali um ano e pouco
saí e montei a minha própria empresa, né? Já na área que eu tinha expertise, que era a de produtos promocionais. Outra grande experiência que eu tive, abri essa empresa, comecei sozinho, poucos meses depois que eu abri, um amigo meu entrou como sócio. E outro grande impacto, né, ter um sócio. Como é ter uma sociedade, lidar com isso, ideias diferentes, você achar que deve ir pelo caminho A e o seu sócio pelo caminho B, e como lidar com tudo isso. Enfim, depois de um tempo na empresa, esse sócio tinha um outro projeto em paralelo, ele se desligou para tocar esse projeto em paralelo dele, e eu voltei a ficar sozinho na empresa que eu criei, e continuei trabalhando firme ali por mais uns 2 anos depois da saída dele. Em paralelo, eu ficava estudando o mercado, sempre gostei dessa área, de como fazer o meu dinheiro render mais, como otimizar os ganhos que eu tenho aqui na empresa para não depender só da empresa, né? E sim ir criando o que eu chamo de renda passiva. A educação financeira tem esse termo, renda passiva. Eu vou trabalhar, mas eu não quero ter que trabalhar com algo que às vezes é chato aqui, só por dinheiro a vida inteira. Eu quero acumular uma quantia que, colocando esse dinheiro para trabalhar para mim, ela me rende o suficiente para custear todo o meu padrão de vida. E foi aí quando eu fui estudando a educação financeira, os investimentos e tal, e migrei para a área de finanças, né, onde eu comecei a trabalhar com consultoria financeira. Agora essa consultoria financeira foi ali no boca a boca, tal, e agora eu estou vindo para essa parte do digital, né? Pensando em abrir um canal no YouTube, começando a postar conteúdo com regularidade no Instagram, e o Bruno está me ajudando bastante nisso, com toda o know-how que ele tem, a expertise, que ele está nessa parte muito mais tempo do que eu, para vingar e para ir para frente. Bom, João, então você bem disse que começou agora a produzir conteúdo, e até pelo conteúdo que a gente cria, muitas pessoas elas querem criar um produto digital, né, que as pessoas que estão ouvindo a gente agora, elas querem criar um produto digital, elas querem trabalhar pela internet, e você está atuando agora nisso. E para ajudar quem está começando, eu gostaria de fazer um bate-papo com você no sentido de você explicar as coisas que deram certo, os caminhos que as pessoas podem abreviar dentro disso, e o que você tem de maior dificuldade, para a gente também poder te ajudar nesse sentido. Bom, de dificuldades, quando você entra nesse ramo, você fica assim, você não tem um norte. É tanta coisa e tanta informação que chega, que se você for pesquisar na internet, que você fica ali meio desnorteado, por onde eu começo. Então, assim, de primeira eu aconselharia as pessoas, a não ser que você tenha muito tempo, você tenha aí o privilégio de não ter muitas contas para pagar e tal, esteja com a vida bem equilibrada, se esse for o seu caso, você pode ir estudando por conta. Se não for, muito aconselhável você já começar procurando uma ajuda profissional. Você vai encurtar muito o seu caminho, vai evitar erros e economizar muito dinheiro. Com colegas aí de profissão que eu conversei, o cara colocou bastante dinheiro lá na publicidade do Instagram, do Facebook, e não converteu o que ele achava, não veio um volume de seguidores que ele achava que ia vir, porque fez o anúncio errado. Então, isso não é um gasto, é um investimento. Fica aí até essa dica de ouro, né, para vocês cortarem o caminho. Se educar antes, né? Pode ser de repente uma consultoria, a contratação de uma empresa especializada, ou até mesmo um curso, né? Sim, todo mundo sabe, tem muito conteúdo gratuito na internet, mas é espalhado, você não tem ali um passo a passo. Método. Isso, um método, sabe? Uma fórmula assim para você seguir. Você vai vendo vídeo após vídeo e é aquilo que eu falei, você pode ir até implementando, mas você perde um pouco de tempo e tal, dinheiro,
Então, depois que eu falei assim com você, né, com o Bruno, a coisa ficou bem mais clara, assim. Bacana, e até fica a dica para o pessoal, nós estamos com uma Masterclass gratuita, 100% online, 100% digital, 100% gratuito, e você pode participar dela nos dias 24, 26 e 28 de agosto, às 7 horas da noite, onde nós vamos desmembrar um pouco mais todos os assuntos para a criação de audiência, né, para a gente tentar entender como que a gente consegue criar uma engrenagem de vendas e até colocar o seu produto digital para vender de fato, né? Então, fica aqui o recado para quem está nessa situação agora, é só entrar no nosso perfil do Instagram, instagram.com.br/vmd.7 por extenso e clicar no link que estará na bio. Né? E também, dependendo de onde você estiver assistindo, pode ser que tenha na descrição aqui do conteúdo também um link para você se inscrever. E só puxando um gancho do que o Bruno acabou de comentar com o assunto, né, que a gente está falando sobre as dificuldades de começar, e a internet, né, essa fase que estamos vivendo é muito legal porque isso deu uma desmistificada no empreendedorismo, né? O empreendedorismo era algo muito distante ainda antes da internet existir, porque as pessoas elas viam algo como algo muito distante de, vou ter que criar um produto físico, né? Vou ter que ter um lugar para trabalhar, vou ter que alugar um espaço e tal. E hoje a internet facilita muito esse caminho para quem quer empreender, até mesmo trabalhando com o seu computador, com o seu celular ali. A internet permite isso, né? Que o seu trabalho seja visto, você seja conhecido, você seja reconhecido, você cria uma autoridade ali sobre o que você está falando, né? Que as pessoas conheçam de fato o seu trabalho, e hoje é muito mais fácil você empreender do que antigamente, né? E a internet viabilizou isso, e isso é muito legal, porque hoje as pessoas, é o que a gente diz de empreendedores online, né? Que são pessoas que vivem apenas do digital, e isso contempla uma série de novas profissões que foram criadas, né, ao longo do tempo. Por exemplo, isso até virou uma brincadeira, né, blogueira, né? Blogueira é uma profissão ou não, né? A questão do influenciador. E na minha concepção, sim, é uma profissão do futuro. Hoje Quem fala que não provavelmente ganha menos do que uma blogueira. Com certeza, isso sem dúvidas. Né? E isso é uma realidade. Novas profissões surgiram com a internet. E isso ainda está crescendo. Todo mundo acha que quem ganhou espaço ganhou, mas as pessoas não fazem ideia do vasto universo que é a internet, né? É totalmente infinito, né? O trabalhar em uma empresa é finito. Você tem um espaço físico, na internet é infinito, né? É a mesma coisa que você falar para mim assim, vai ter um momento que todas as músicas do mundo vão acabar. E outra, é aquela questão, né, Bruno? Por exemplo, se eu tenho uma loja aqui na frente, uma loja de artigos esportivos, eu vou contemplar as vendas somente de quem passa aqui na frente, ou de quem conhece a minha loja, de quem está na região. Eu não consigo vender para um cara que está em outro estado, eu não consigo vender para um cara que é de outra zona de São Paulo, até consigo, mas a dificuldade é muito maior. E hoje, um e-commerce, por exemplo, para uma loja dessa é essencial. Se uma pessoa não tem um e-commerce hoje que tem um ponto físico, ela pode até ter um ponto físico, é legal ter o contato ali da marca. Mas a pandemia veio para provar isso pra gente, que se a pessoa não tem um e-commerce hoje, o risco da empresa dela falir e não ir para frente é muito grande. É um plano digital, né? Porque o digital ele permite isso, você pode entregar, fazer as vendas escaláveis, você pode mandar o seu produto para qualquer lugar do Brasil, você pode fazer um anúncio ali que vai vender para diversas pessoas que você nunca teria contato e elas nunca conheceriam o seu produto se não fosse através do digital. E uma coisa também importante de ressaltar é que você não precisa deixar o seu negócio de lado. Muita gente fala, eu vou começar um produto digital e meu negócio atual eu já conheço. Você não precisa deixar de fazer o que você já faz. O produto digital ele serve de expansão para o seu negócio, inclusive ele vai te ajudar a vender mais o seu produto físico, em muitos casos, ou o seu serviço, enfim, independente do que você venda.
E é mais ou menos esse o caminho que você está, né, João? Você está começando no digital agora, Sim. você está com quais canais abertos? Eu estou com um Instagram e armando ali, planejando os bastidores para lançar o canal no YouTube. Eu quero trabalhar forte nessas duas frentes, YouTube e Instagram. E, assim, o Facebook, mas o Facebook eu acho que ele não vai ser tão forte quanto os outros dois. Já aproveita para divulgar então aí seu Instagram para o pessoal que está assistindo. E falou que um pouco acho que todo empreendedor gosta de falar, qual que é a dor que você soluciona? Eu vou falar o meu Instagram aqui, é o JH, né, de João Henrique, D de bola, Almeida. Segue lá, pessoal, @JHB Almeida. A dor que eu soluciono, uma história que ficou marcada, né, comigo, eu trabalho com educação financeira. Teve uma época que a minha família passou por umas dificuldades financeiras e eu lembro uma vez que minha mãe foi até a agência, né, do banco, extinto, não vou falar o nome aqui, foi lá na agência e ela foi super maltratada pelo gerente da agência, né? O gerente gritou com ela, falou que ele só dava trabalho, que ela só dava trabalho para ele, só arrumava problema. Ela chegou em casa, chorou, falou pro meu pai assim, contou a história, né, se podia fazer alguma coisa, não sei, processar o banco. E o meu pai, você tá maluco processar o banco? Aí é que a gente vai se ferrar mesmo, eles não vão mais ter negociação nenhuma com eles, se a gente entrar com ação e tal. Assim, tem que engolir e ficar quieto. E minha mãe, né, infelizmente não é mais viva hoje, né, ela teve um câncer. E ninguém me tira assim da cabeça que câncer é uma doença que tem muita causa psicológica, né? Estresse, coisas que as pessoas passaram na vida. E eu falei, como é importante a pessoa ser esclarecida com relação a negociação, finanças, saber cuidar do dinheiro dela e nunca ficar dependente financeiramente de alguém. E aí eu coloquei assim como meta para mim que eu ia ajudar as pessoas a ninguém, por exemplo, passar uma situação dessa. Lógico que é um exemplo, né? Existem N situações que uma pessoa passa por conta de dinheiro, mas isso é um assunto assim que tem que ser falado. Ele não tem nenhuma matéria falando dele na escola, ninguém sai do colégio aprendendo sobre dinheiro, só que todo mundo lida com dinheiro a vida inteira. Então as pessoas precisam aprender, precisam dessa educação para tomar escolhas mais inteligentes. Seja qual for o seu objetivo, eu não estou falando aqui que você tem que ser rico. Riqueza é relativa. O que é ser rico para você? É ter Ferrari? É ter um carrão, um casona na praia? Ou, que nem o amigo do Bruno, ter internet aqui, dinheiro para comer minha pizza toda sexta-feira, um teto para morar, meu celular, papapá, eu estou feliz. Computador para jogar os jogos dele. Então, para ele, riqueza é algo mais simples ali, mais barato, vamos dizer assim. Mais barato. Então, independente do que você queira, é um assunto importante para todo mundo. E certamente essa pessoa que quer jogar, possivelmente se ela souber tratar bem do dinheiro dela e ela garantir uma renda passiva, talvez um dia ela nem precise mais trabalhar e possa ficar só jogando, né? Fazendo só o que gosta de fato. Sim, vai viver de renda e aí você faz o que você gosta. E o João ajuda nesse cenário, né? O diferencial dele é que ele vai ter uma comunicação muito próxima com quem quer começar a formar renda, né, João? Me corrija até se eu estiver errado, mas quem quer começar a formar renda, criar uma renda passiva, entender das estratégias para que você não dependa só do seu trabalho e possa também garantir uma fonte de renda extra diferente, né? Muitas pessoas não conhecem o tema, o João vai se aproximar das pessoas nesse sentido, né? Ele tem esse propósito muito forte na vida dele. Então, se vocês quiserem, segue o João. Você está no Instagram hoje, né? Tô. O foco é em conteúdo de empreendedorismo e educação financeira. Empreendedorismo, como que o cara cria situações com a própria... criar valor com as próprias mãos e desse valor ele saber cuidar bem do dinheiro que vai ser gerado através disso, para que numa eventual situação de problema, de repente
uma pandemia, ele tenha outras garantias, outras fontes, outros canais de receita também, né? Isso. Perfeito. Então, para a gente poder finalizar aqui, eu vou entrar com uma última reflexão, que é a seguinte: qual que é o maior salário do mundo e qual que é o menor salário do mundo? Então, se você responder empreendedorismo, você está certo, né? Então, a pessoa que mais ganha dinheiro no mundo hoje é um empreendedor. E a pessoa que menos ganha dinheiro no mundo hoje é um empreendedor tadinho que está lá, o cisne negro, que deu errado, que o cara às vezes está pagando dívida e está negativo, né? Não sei quantos, de repente milhões de reais, bilhões de reais negativo. Então é uma profissão que tem a ver com risco, tem a ver com coragem, uma decisão de não aceitar as coisas da forma que elas são e querer fazer a diferença no mundo. Tem que ser ativo, tem que ser progressista nesse sentido e saber que as coisas não vão ser fáceis. Se você tem coragem para seguir esse caminho e se você acha que é para você, acho que tudo foi bem esclarecido de uma maneira que você possa tomar melhor suas decisões, né? Então, vocês querem acrescentar alguma coisa sobre a pauta? Acho que só complementando, acho que acima de nós sermos empreendedores, a gente tem que pensar aquela questão que é simples, mas ao mesmo tempo ela é bem difícil, né? Quem é, por exemplo, no meu lado isso, quem é João Gabriel Lozano, né? Onde eu quero chegar? Que legado eu quero deixar? Que imagem eu quero passar para as pessoas? Qual é a diferença que eu quero fazer no mundo, né? Como eu quero ser visto? Como eu quero ser lembrado? Talvez eu possa deixar de existir daqui uma semana, a gente não sabe. Eu posso sair aqui na rua depois do trabalho e ser atropelado. Deus me livre que isso aconteça, mas acontece, as coisas acontecem assim, de repente. E acima da gente ser empreendedor, e também sendo empreendedor, independente disso, a gente tem que pensar quem somos nós, onde a gente quer chegar, qual é o nosso propósito, né? Que diferença a gente quer fazer na vida das pessoas, como a gente quer ser lembrado, que legado a gente quer deixar aqui, porque depois que a gente for embora, e isso provou, muitos escritores, muitos artistas, muitas pessoas, elas morreram e deixaram o legado delas, músicas que a gente ouve até hoje e são atemporais, que deixam sempre uma mensagem na nossa cabeça. Então, faça uma diferença no mundo, acima de ser empreendedor ou não. E se você começar a pensar nessas questões, pode ter certeza que a chama do empreendedorismo vai começar a acender e vai se manter acesa dentro de você, mesmo se você não tiver uma empresa. Legal. Então, se você quiser começar a empreender agora, saiu do vídeo aqui, do áudio inspirado, comece sabendo qual dor você soluciona ou qual dor você vai solucionar. Quais são os problemas que você resolve? Então comece por isso, comece entendendo quais são essas dores. E depois exercite a sua percepção, exercite a sua capacidade de observar, de questionar, de refletir, mas não fique só no campo das ideias. Haja, você vai errar. E o que vai fazer você moldar a armadura que nós falamos é você ter experiências que vão ser frustrantes. E quanto mais experiências frustrantes você tiver, sua armadura vai estar mais bem acabada, mais robusta, mais segura, e você vai errar menos. Quanto menos você errar, mais valor você vai conseguir agregar para as pessoas, né? E tenha coragem de começar pequeno, tenha coragem de começar um Instagram, o João pode até complementar, quando você começa, até os algoritmos entenderem o valor que você vai oferecer, até você conseguir entender o valor que você vai oferecer e as pessoas entenderem isso e daí as coisas começarem a movimentar, a tracionar, demora muito. Pode demorar 3 meses, pode demorar 1 ano. O importante é que você não desista nunca e continue tentando. Comece pequeno, porque a mudança pode ser do dia para a noite. As coisas podem começar a dar certo para você do dia para a noite. Aconteceu comigo, as coisas começaram a dar certo para mim assim, mas não foi repentino. Foi do dia para a noite, mas teve muito trabalho atrás. Não foi por acaso, aliás, né? Foi repentino, mas não foi por acaso. E para o João foi assim também, né? Não foi, ele estava trabalhando há muito tempo e as coisas começaram a dar certo para ele. E para o João Gabriel Lozano também foi assim. Então,
Se tem casos aqui de pessoas que já passaram por várias situações frustrantes e hoje pode te encorajar e falar que isso vai passar, né? Então isso é importante também dizer. Alguém quer dar mais algum recado? Eu só queria agradecer o espaço, o convite, Bruno, para gravar esse podcast. Foi muito engrandecedor para mim. Fico feliz, desejo sucesso Para nós. Para nós, né? Para vocês, para mim. Muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. Ficamos por aqui então. Obrigado, Lozano. Obrigado, João. Valeu, pessoal. E é isso. Quem Obrigado. assistiu até o final é guerreiro. Valeu, pessoal. Obrigado.